Não há necessidade de procurar mais. A mesma coisa aconteceu quando eu matei essas criaturas antes. O Visconde Jackson tirou um lenço branco e limpou a lâmina, antes de embuchar na bainha. Na verdade, existe um fenômeno de autodesintegração quando ele morre. Leilin ficou um tanto surpreso. Isso não correspondia às leis da natureza. Olhando para o esqueleto que ainda emitia fumaça branca, Leilin pegou um dos ossos. O osso branco seco estava cheio de rachaduras. Parecia que qualquer pressão leve faria com que desmoronasse. Leilin exerceu um pouco mais de força, e com um som de assobio, o osso seco se transformou em pó fino. Algo está errado. Os olhos de Leilin brilharam. Ele descobriu algumas linhas finas de veias dentro do pó de osso branco, alvo ainda estudando energia vital. Identificado como um patógeno de alto nível. O anfitrião é recomendado para manter uma distância. Neste momento, a varredura de chip apareceu na visão de Leilin. Leilin apressadamente jogou fora a substância em pó e começou a irradiar partículas de energia internas de dentro de suas mãos para limpá-las. O que é de errado? Murphy também descobriu que algo estava errado. Tenha cuidado com esses ossos. Há algo dentro dele. As sobrancelhas de Leilin se franziram e ele rapidamente se distanciou deles. Sim. Naquele momento, mais veias vermelhas apareceram no esqueleto do lagarto ressecado. O osso começou a exibir inúmeros buracos de perfuração. Parecia que as veias residiam nos ossos anteriormente. Inúmeras veias vermelhas de sangue tomaram forma, entrelaçando-se como os galhos de uma árvore e começaram a se transformar em uma criatura de pequeno porte. Era bastante semelhante à criatura anterior, mas agora seu corpo era vermelho sangue. De vez em quando, veias vermelhas saíam. A criatura não tinha olhos nem boca. Suas 4 pernas pareciam extremamente resistentes, no entanto o ataque da criatura foi extremamente rápido. Antes que o Visconde Jackson e os outros acólitos pudessem reagir, ele deixou sua posição original. Apenas uma linha vermelha e embaçada podia ser vista. Dar perseguição. Essa criatura definitivamente tem algo a ver com os bosques murchados. Uma pessoa completamente coberta de manto cinza sussurrou algo para o Visconde Jackson, que imediatamente deu a ordem. Essa pessoa vestida de cinza sempre seguiu o Visconde Jackson desde que saímos da cidade extrema da noite. Ele deve ser um ajudante de confiança. Ele também tem grandes habilidades de detecção. Os olhos de Leilin se estreitaram quando ele usou o AI-chip para digitalizar esta aparência e figura. Há também as ondas de energia de um acólito nível 2. Interessante pressa. Manter-se ao ouvir as ordens do Visconde Jackson, os Black Iron Guards imediatamente seguiram o exemplo, ultrapassando o Visconde Jackson e mantendo-o no meio deles. A pessoa vestida de cinza seguiu de perto para trás. Os acólitos restantes se entreolharam. Murphy, um pouco desamparado, disse: "Vamos segui-los." Leilin intencionalmente suprimiu sua velocidade e manteve a velocidade de Murphy. Aquela coisa mais cedo. Você tem algum palpite sobre o que era? Parece ser algum tipo de parasita. De acordo com sua força, a mãe tem, pelo menos, a força de um acólito nível 3. Ou até mesmo de um magus oficial. Murphy sorriu amargamente. Leilin e seu pequeno grupo não eram uma ameaça para um mago oficial. Qualquer feitiço de posto 1 poderia facilmente obliterar toda a sua parte. Isso não deveria ser. Leilin balançou a cabeça. De acordo com os cálculos de Shape, que a força do parasita não era ruim. O corpo da mãe deve ter no máximo a força de um acólito nível 3, teoricamente falando. Caso contrário, Leilin teria sido o primeiro a fugir. É apenas uma missão investigativa. Eu até escolhi eu mesmo. Que realmente possa envolver um organismo com a força de um acólito de nível 3, quão ruim pode ser a minha sorte? Leilin não sabia mais o que pensar de si mesmo. Ele estava feliz que ele não veio aqui sozinho antes. Caso contrário,
Ao contrário dos personagens principais nos romances de seu mundo anterior, ele era incapaz de fazer aquelas explosões ficcionais de poder em tempos de adversidade. E o único resultado seria a morte. Tenha cuidado, estamos nos aventurando mais fundo. Eu já posso sentir a densa aura negativa da energia no ar. Um acólito uivou. Lei Lin tinha uma percepção maior em relação à energia negativa. Afinal, suas principais afinidades eram as partículas Shadow e Dark Element. Assim como a afinidade de planta e a afinidade de luz enfatizam na pesquisa sobre energia positiva, as afinidades de Lei Lin fizeram com que ele gastasse mais tempo exposto à energia negativa em comparação com as outras. É quase como o ambiente da Abyssal Moon Forest Academy. Não é de admirar que eu me sinta como um peixe de volta na água. Lei Lin levantou as mangas e cobriu o sorriso que puxava os cantos dos lábios Clang. Soou sua armadura quando o grupo parou. Desapareceu. Eu vi aquela criatura vermelha parando neste ponto por um momento, e então desapareceu de repente. Jackson brandiu sua espada longa. Fique de guarda. Os Black Iron Guards formaram imediatamente um círculo protegendo Jackson e os acólitos para evitar ataques furtivos. Este deve ser o coração dos bosques murchados. Murphy esfregou o nariz. O método de reconhecimento que eu preparei agora pode ser usado. Murphy pegou uma poção de cor preta de suas vestes e despejou o conteúdo no chão depois de abrir o plug plop plop. Depois que a poção preta foi derramada no chão da floresta, ela se transformou em pequenas formigas correndo em todas as direções. Depois que a poção foi usada, Lei Lin estimou que havia cerca de 10.000 formigas que apareceram. Um observador como esse pode ser considerado como tendo cobertura unidirecional. Será extremamente difícil para aquela criatura escapar, pensou Lei Lin. Como esperado, depois de cerca de uma dúzia de minutos, uma formiga de cor preta apareceu aos pés de Murphy, rastejou em suas vestes todo o caminho até os ouvidos, e apareceu como se sussurrasse alguma coisa. Foi encontrado. Siga-me. Murphy seguiu a formiga e levou o grupo a um carvalho murcho. Mova este carvalho para longe. Murphy apontou para a grande árvore. Segundo a minha investigação, parece haver um túnel secreto por baixo. Esquadrão 1. Vá. Jackson acenou com as mãos. Vários Black Iron Guards avançaram e apunhalaram suas lanças no carvalho. O carvalho seco não parecia capaz de resistir ao ataque. Depois de serem perfurados várias vezes pelas lanças, muitas peças e fragmentos de casca encheram o ar como se estivesse nevando. Os 10 guardas apressadamente afastaram o carvalho completamente murcho, revelando um túnel sinistro e escuro. Aqui está. Os olhos de Murphy brilharam e ele entoou um encantamento. As formigas negras amplamente espalhadas retornaram de todas as direções e entraram no buraco. De repente, o rosto de Murphy ficou pálido e seu corpo caiu para trás, quase desmaiando. O que aconteceu? Lei Lin apareceu atrás de Murphy e apoiou sua cintura. Parece haver uma criatura extremamente perigosa por dentro. Isso destruiu todos os meus preciosos bebês. A expressão de Murphy parecia muito desagradável. O que devemos fazer? Perguntou um acólito, aparentemente querendo sair. Prepare uma fogueira. Jackson acena com as mãos. Vamos dar uma olhada lá embaixo. Sim. Os guardas rapidamente cumpriram as ordens do senhor. Lei Lin e os outros acólitos se entreolharam. Não tendo outra escolha, eles só poderiam seguir. O buraco era bem pequeno. Um homem crescido precisava se agachar antes que eles pudessem entrar. No entanto, o túnel tornou-se mais espaçoso quanto mais fundo ficava, até que vários guardas pudessem caminhar lado a lado, mesmo elevando as tochas de fogo altas que não tocavam o teto da caverna. Isso vai ser problemático. Da altura dessa caverna, o corpo dos pais definitivamente não será pequeno. Lei Lin sentiu um saco de couro pendurado em sua cintura. Se não fosse pelos múltiplos trunfos que ele preparou, ele já poderia ter se escondido e deixado o grupo agora. Afinal,
Sua vida era mais preciosa do que a ira do senhor de uma cidade. Senhor Visconde. Há um garfo à frente. Um líder de esquadra informou a Jackson. Deixe-me dar uma olhada. Jackson deu um passo à frente. Leilin seguiu atrás. Como esperado, parecia haver dois túneis perfeitamente semelhantes à frente. Olhando para a escuridão de suas profundezas insondáveis, não se podia ver o fim do túnel. Parecia andar na imensa boca de uma fera. A energia negativa aqui está se tornando muito densa. Alguns de nossos métodos de reconhecimento não podem ser usados aqui. O ajudante do senhor da cidade, a pessoa vestida de cinza, falou. Chame 2 homens para reconhecer cada caminho à frente. As sobrancelhas de Jackson franziram quando ele deu a ordem. Seria melhor deixar-me fazer isso. Leilin avançou de repente. Desde que ele sabia que o pai era extremamente poderoso, ele não queria que seu lado perdesse muita força de batalha. Desde que o Sr. Leilin decidiu dar um passo em frente, então é o melhor. O Visconde Jackson sorriu. Leilin avançou vários passos e tirou um cristal transparente de suas vestes. Curzitong, Gialnateyer, gritou Leilin. Uma pupila preta e vertical apareceu de repente nas profundezas do cristal. A pupila vertical era do mesmo tamanho de um humano, mas não tinha o branco de um olho humano. Olhando para essa pupila negra e pura, sentia-se como se pudesse arrancar suas almas de seus corpos. Este é o olho da energia negativa. Somente os acólitos que se especializam em energia negativa são capazes de usá-lo. Os acólitos começaram a sussurrar e seus olhares continham mais hostilidade e medo do que antes. Os feitiços de magos do rank 0, especializados em energia negativa, são geralmente mais destrutivos e suas personalidades eram mais sanguinárias e selvagens do que a maioria dos magos. Isso normalmente significava ser um mage negro. Os olhares hostis dos mágicos regulares eram compreensíveis. Leilin não tinha nenhuma inclinação para se explicar às pessoas que estavam atrás dele. Seus dedos exerceram força e comprimiram o cristal em pedaços. A pupila negra se dividiu em 2. Um flutuou em cada túnel. Seguindo mentalmente os pupilos verticais, Leilin fechou os olhos. O Visconde Jackson ficou bastante nervoso ao olhar para Leilin. O grupo ficou quieto, apenas o barulho constante das tochas acesas podia ser ouvido. Alguns minutos depois, Leilin abriu os olhos. No túnel à esquerda estão alguns lagartos mutantes. No seu final é uma grande rocha de granito. Quanto ao da direita, só sei que isso leva a uma distância desconhecida para baixo. Meu feitiço foi esmagado depois que eu tentei sondar ainda mais. Como é assim, vamos todos juntos. Jackson apontou para o túnel à direita. O lado direito da caverna ficou mais úmido e mais úmido. Leilin tocou as paredes de barro e encontrou algumas plantas parecidas com musgo espalhadas por todo o rio, molhadas. É úmido. O coração de Leilin se revirou, mas sua expressão permaneceu impassível. Ele tirou um lenço branco de suas vestes e limpou as mãos. Eu tenho medo que estamos nos aproximando do ninho dessas criaturas estranhas.